Oi, gente! Nesta videoaula, iremos terminar o decreto 7508, ok? Lembrando que nós já falamos sobre a organização, isso aí só precisa memorizar mesmo. Já falamos sobre a organização, já falamos sobre o planejamento, já falamos sobre assistência à saúde e agora a última parte, que é a articulação interfederativa, tá? Prof, qual parte que mais cai em prova? Gente, na verdade, o decreto, nossa, cai tudo, eu falo que cai tudo em prova. Mas assim, a que menos cai é essa parte aí da articulação interfederativa mesmo. E que eu acho uma parte mais chatinha, porque é uma parte que fala da gestão, né? E assim, para quem vai fazer, a maioria, né, dos concursos, você vai fazer para trabalhar na assistência. Então, é uma parte mais complicada essa parte de gestão, mas nem por isso nós vamos deixar de estudar, tá? Mas também tem muitas questões de prova relacionadas a essa parte. A chance de cair o início do decreto é muito maior, mas não quer dizer que essa parte cai, já que nós estamos estudando. Ai, desculpa, tomar água. Já que nós estamos estudando, nós vamos estudar a matéria toda, porque nosso objetivo é gabaritar a prova. Combinado? Vamos começar com essa charge que fala, ó, meu problema, doutor, é de gestão. Aí o doutor fala, nossa, é parecido, é de gestão. Então, é exatamente sobre isso aqui que nós vamos conversar nessa parte aí da articulação interfederativa. Bom, o artigo 30, ele vem trazer para a gente os tipos de comissões intergestores que existem no SUS, tá? Então, o que quer dizer essa articulação interfederativa, né? Significa a forma com que a gestão do SUS ela é feita, né? E aí, quais são os tipos de comissões? Olha só o que fala no artigo 30. As comissões intergestores pactuarão, lembra que eu falei que sempre quando tiver a palavra pactuar, antes ou depois vai aparecer o quê? A expressão comissões intergestores. Então, aqui fala, as comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de saúde, sendo a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde, para efeitos administrativos e operacionais. Ok, nós já aprendemos, né, que a CIT, ela é no âmbito da União. Então, toda vez que falar CIT, tem a presença de quem? Do Ministério da Saúde, aqui, ó. A CIB também nós já conhecemos, ela é no âmbito do Estado. Se ela é no âmbito do Estado, ela é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais. Essa terceira, ela não existia, ela foi instituída aqui em 2011 pelo Decreto 7508. Lembrando que a CIT e a CIB, ela foi instituída na NOB 93. O que é a NOB? É a Norma Operacional Básica da Saúde, que foi instituído, né, no SUS em 1993, tá? O decreto, ele instituiu a CIR, tá? Que é Comissão Intergestora Regional. Então, fala, ó, no âmbito regional, está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB, tá? Cuidado com esse, eu já vi questão de prova, pegadinha disso aqui, ó. Qual que foi a pegadinha? Fala que a Comissão Intergestora Regional, a gente sabe que ela é no âmbito da região. Ok. Só que quando a gente fala de região ou de regional, a gente tem vários formatos, né? Assim, e quando a gente fala de regional, sempre vai envolver estados, né? Pode ser uma região, por exemplo, interestadual, que é um conjunto de municípios entre estados diferentes, e pode ser uma região que é intraestadual, ou seja, um conjunto de municípios dentro do próprio estado. Então, quando fala de comissão intergestora regional, ela vai estar vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, porque cada região tem a sua CIR, mas cada região tem que passar por aprovação da CIB, da respectiva região, tá?
E aí, em uma prova eu vi, né, que a Comissão Intergestora Regional, eles perguntaram se era verdadeiro ou falso, e colocaram que a Comissão Intergestora Regional estaria ligada à Secretaria Regional de Saúde. Aí, se ele é rápido, você acha que está certo, né? Mas não é. Está ligada à Secretaria Estadual de Saúde, para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. O artigo 31 fala, também a gente já aprendeu isso quando estávamos estudando a Lei 8080, né? Só para a gente relembrar. Olha o que fala no artigo 31. Que nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, que é o COSEMES, né? Lembrando que o CONAS representa os gestores estaduais em âmbito nacional, o CONASEMES representa os gestores municipais em âmbito nacional e o COSEMES representa os gestores municipais em âmbito estadual, ok? Então, o CONAS e o CONASEMES, eles fazem parte da CIT, é de âmbito nacional. Não foi isso que nós aprendemos, que a CIT é de âmbito nacional? E o COSEMES faz parte da CIBS. O artigo 32 vem trazer para a gente quais são, né, quais são as funções, tá, das comissões intergestores. Ou seja, funções não, vamos falar de objetivo. Olha só o que fala o artigo 32. As comissões intergestores pactuarão, tá? Aqui vocês vão ver que eles deram um Ctrl+C e um Ctrl+V da parte da Lei 8080 que nós estudamos, que foi o artigo, se não me engano, artigo 14, parece, tá? Que fala das funções, dos objetivos das comissões intergestores. Como a lei, como o decreto 7508 ele veio para regulamentar a lei 8080, o que eles fizeram? Copiar e colar lá da lei 8080, né? Esses três objetivos aqui que nós já estudamos, tá? E acrescentaram dois. Esses dois aí não tinha na lei 8080. O objetivo do decreto é regulamentar e detalhar. Então, foi acrescentado, né? Eles acrescentaram esses dois objetivos, tá? E aí, o que eu vou sugerir para vocês, né? Que gravem os objetivos, porque no slide passado, nós vimos que estava escrito lá, são objetivo das comissões intergestores. Não especificou se é objetivo da CIB ou se era objetivo da CIT. Ou seja, então, aqueles lá eram os objetivos das comissões, o quê? Intergestores como um todo. Pode ser da CIB, pode ser da CIT, pode ser da CIR. Mas aí, o parágrafo único desse decreto, olha o que ele fez. Serão de competência exclusiva da CIT. E as competências que são exclusivas da CIT são só 3 e são de fácil identificação, porque quando a gente fala de CIT, a gente envolve quem? O Ministério da Saúde. Quando a gente fala de CIT, a gente envolve a gente pensa em referência nacional. Então, se você memorizar e entender aqui essas três competências, você consegue fazer as questões de prova quando pedir as competências exclusivas da CIT e quando pedir as competências como um todo, porque aí fica mais fácil de você eliminar. Olha só, vamos memorizar aqui quais são as competências exclusivas da CIT. Das diretrizes gerais para a composição da Renascença. Beleza, você vai lembrar, diretriz geral é o caminho a ser seguido para a composição de quem? Da Renascença. Renascença é uma relação nacional. Beleza, então uma competência exclusiva da CIT. Dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde em razão do compartilhamento da gestão. Se o planejamento é integrado, entenda esse integrado em relação às 3 esferas de governo. O que nós aprendemos? Que primeiro o município planeja, para depois passar a demanda para o Estado vai planejar de acordo com a demanda dos municípios, para depois mandar para o governo federal. Lembrou? Então, quando falar de planejamento integrado, lembra das 3 esferas. Se tem que ter as 3 esferas, consequentemente, isso só acontece onde? Na CIT. E das diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde,
situadas em fronteira com outros países, respeitada em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. Falou de regiões fronteiriças, com certeza tem que envolver o Ministério da Saúde, né assim? Porque como que vai ser organizadas as regiões fronteiriças? Vai ser o Ministério da Saúde, né? Pactuando com as normas que regem as relações internacionais. E o Ministério da Saúde a gente sabe que está dentro da CIT. Beleza? Então tá. Então vou fazer uma questão de prova, inclusive que caiu, né? Quando teve aqui o concurso da EBSER para trabalhar no Hospital das Clínicas no ano de 2014. Olha o que eles cobraram. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Serão de competência exclusiva da Comissão Intergestora Tripartite a pactuação. Só para vocês relembrarem. Se é competência exclusiva, nós vimos que tem 3, né? Que é diretriz geral para a composição da RENASCES, planejamento integrado e região fronteiriças. Então, ficou fácil de gravar. Então, vamos lá. Tá perguntando exclusivas, tá? Da tripartite. Das diretrizes gerais sobre as regiões de saúde, integração de limites geográficos, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. Isso não é competência exclusiva, isso é competência das comissões intergestores como um todo. Das diretrizes gerais para a composição da RENASCES. Beleza, a gente viu que essa aqui é a primeira competência exclusiva da CIT. Dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região em razão do compartilhamento da gestão. Olha o planejamento integrado. Beleza, também é competência exclusiva. E das diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde, situada em fronteiras com outros países, respeitada em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. Verdadeiro, tá? Então, olha só, eles copiaram e colaram as 3 competências exclusivas da CIT. Então, se você soubesse as 3 exclusivas, o que não era, né, o que não fizesse parte dessas 3, era a competência como um todo. Beleza? Então, ficou verdadeira a 2, a 3 e a 4. Então, gabarito aqui, letra C, de Cristo. Me ajuda? Cristo ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não é assim? Parágrafo único. O COAP, lembra do COAP, gente? Que é o Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, que nós vimos no início do primeiro vídeo, onde eu fui explicando alguns conceitos importantes que você deveria entender para entender o decreto. Então, olha o que fala dele aqui. O COAP resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT, né? Não entendi, prof, mas eu vou te explicar. O que está falando? Que o COAP ele é resultado da integração dos planos de saúde. Sabe por quê? Porque numa região de saúde, então suponhamos que a gente tem 4 municípios, né? Dentro desses 4 municípios, cada um vai fazer o planejamento dele. E aí, depois que cada um vai fazer o planejamento, que vai lá para a CIB negociar, né? Assim, o que falta em um município e para onde que o usuário vai ser encaminhado. Então, a partir do plano de saúde de cada município que faz parte dessa região, que são definidas as responsabilidades de cada município em relação aí à sua população e à população de referência. É isso que está falando aí. E como está falando de normas, aonde que é pactuado normas? Toda vez que fala de normas, tem que ter presença do Ministério da Saúde, né? E se tem que ter presença do Ministério da Saúde, tem que estar dentro de onde? Da CIT. Vamos fazer mais uma questão? Sobre as comissões intergestores, é correto afirmar que as comissões intergestores estão organizadas em 4 instâncias, a saber, comissão intergestora, já está errado, gente, porque não é 4, são 3. Mas vamos lá. Comissão intergestora tripartite, ok. Comissão intergestora bipartite, ok. Comissão intergestora regional, ok. Comissão intergestora intermunicipal de saúde, está falso, não existe essa comissão. Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, que é o COSEMES.
verdadeiro. Vamos ver porque as outras estão falsa? Provavelmente a resposta é essa aqui, B de Bosque. C. Compete à CIT, à CIB e à CIR a pactuação dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde. Gente, é uma questão difícil, na verdade, né? Porque isso aqui não compete à CIT. Aliás, isso aqui compete só à CIT, ao planejamento integrado. Lembra? Quais são as competências exclusivas da CIT? Diretriz geral para a composição da RENASCES, planejamento integrado e região fronteiriça. Então, aqui, ó, tá, a falta é CIB e CIR, tá falso, porque isso é uma competência exclusiva da CIT. D. Para efeitos administrativos e operacionais, a Comissões Intergestora Regional está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do município sede de referência, devendo ser observar as diretrizes da CIB. É essa questão que eu falei, lembra? Que para a gente ter cuidado, porque a CIR, ela está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde? Não. A CIR está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais. Tá? Então, aqui não é Secretaria Municipal, aqui deveria ser, para ficar certo, Secretaria Estadual de Saúde. Então, a resposta aqui é a letra B de Bosque. E aí, gente, como nós já falamos do COAP, né, que é um contrato organizativo de ação pública de saúde, todo contrato, ele tem disposições essenciais. Qualquer contrato que você faz, né? Eu vou fazer vou comprar um curso preparatório de não sei o que, vamos fazer um contrato, né? Normalmente os cursos, quando eram presenciais, né, a gente assinava contrato, não era assim? Mas qualquer contrato que você fizer na vida, se você começar a ler o contrato, tem as disposições essenciais. E o artigo 36, ele vem falar o que tem que ter, né, nesse contrato que é feito entre os gestores para garantir que o usuário seja atendido de forma integral na região, tá? Então, olha só, o que tem que ter? Identificação das necessidades de saúde locais e regionais, oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional, beleza? Tem que ter responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de prestação das ações e dos serviços de cada ente federativo da região. Tem que ter os indicadores e as metas de saúde. Que indicadores e metas que são esses, prof? São aqueles que eu falei no início do curso, né? No início da aula de decreto. São indicadores e metas de saúde que o Ministério da Saúde ele faz, né? Ele atualiza aí a cada ano para o planejamento do ano seguinte. É claro que de acordo com as necessidades de saúde da população, tá? Gente, como que isso vai cair em prova? É claro que esse artigo 36 é um prato cheio para fazer questão de prova. Porque eles vão copiar e colar o caput e vão perguntar na prova assim, ó. O COAP conterá as seguintes posições essenciais, exceto, né? E coloca lá uma questão, nada a ver. Porque, olha só, além de conter, né, aqueles quatro requisitos, ainda tem mais esses aqui, ó, que tem que ter dentro do contrato. Estratégia para melhoria das ações de serviço de saúde, critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente, adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na RENASCES, investimento na rede de serviço e as respectivas responsabilidades, recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partes para sua execução, tá? Então, esses são os novos critérios que precisa de ter dentro do contrato, que cada município aí faz perante a sua região. E aí tem uma questãozinha dessa para você entender como que cai, olha só. Leia a seguinte afirmativa e em seguida marque a resposta incorreta. O COAP, previsto no Decreto 7508 de 2011, conterá as seguintes disposições essenciais. Primeiro, identificação das necessidades de saúde locais e regionais, copiado e colado, indicadores e metas de saúde, copiado e colado, estratégias para a melhoria das ações de serviço de saúde, copiado e colado, critérios de avaliação dos resultados voltados para a atenção primária à saúde. Essa está falsa. Por que essa está falsa? Porque tem que ter critério de avaliação de desempenho e não critério voltado apenas para a atenção primária à saúde. Entendido? Fácil?
Não, né, prof? Difícil. Continuando. O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de saúde. O que está falando aqui, gente? Nós vimos que dentro do COAP tem que ter indicadores e metas de saúde. Não é assim? A região que conseguir cumprir com essas metas, o Ministério da Saúde vai fazer o quê? Vai instituir formas de incentivo. Mas está falando qual que vai ser o incentivo? Não, está falando que o Ministério da Saúde, está falando que ele poderá instituir formas de incentivo, né, para que os municípios, as regiões cumpram as metas. Beleza? Agora, o artigo 37 fala para a gente o seguinte, ó. O COAP, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, observará as seguintes diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa. O que é gestão participativa, né? Gestão participativa é aquela gestão em que o usuário, o profissional e o gestor juntos tomam decisões. Então, o gestor, antes de tomar decisões, ele quer saber o que o usuário pensa, ele quer saber o que o profissional de saúde pensa. Olha que legal, né? Então, lá dentro do contrato, tem uma parte que vai falar dessa gestão participativa, como que isso vai acontecer na região, tá? E aí fala que lá no contrato, eles têm que observar as diretrizes básicas, ou seja, qual o caminho a ser seguido para que a gestão participativa, né, seja realizada ali, esteja como responsabilidade dos entes e o que os entes precisam fazer para garantir essa gestão participativa, tá? Então, são 3 coisas que os entes precisam fazer para garantir a gestão participativa naquela região. Primeiro, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços como ferramenta de sua melhoria. Está falando que tipo? Não. Está falando o que tem que ser feito para garantir gestão participativa. Agora, o que cada município ou região vai fazer depende da especificidade. Pode, por exemplo, criar uma caixinha de avaliação e colocar lá na recepção? Pode. Isso é estratégia, cada um cria a sua, tá? Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário e a publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participam de forma complementar. O que é publicidade dos direitos e deveres? Gente, é a carta, né? Carta dos usuários do SUS, que é a portaria, se não me engano, 553 de 2017, que foi a última atualização, tá? Então, fala que uma das formas de garantir a gestão participativa é publicar essa carta em todas as unidades de saúde do SUS. E esse artigo também é um prato cheio para uma questão de prova. Olha só como que cai. Questão 19. A humanização do atendimento do usuário é fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde prevista no COAP. Beleza. Avalie-se no COAP as seguintes diretrizes básicas para a garantia da gestão participativa são falsas ou verdadeiras. Primeiro, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços como ferramenta de sua melhoria. Verdadeiro. Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário. Verdadeiro. E o que copiou e colou, na verdade, né? O artigo 37. Publicidade dos direitos e deveres dos usuários na saúde, em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que participem de forma complementar. Essas diretrizes são... Aqui também é verdadeiro, né? Perdi. Gente, ficou tudo verdadeiro? Ficou tudo verdadeiro. Então, a resposta é a letra A. Né? Copiou e colou do jeitinho que estava na legislação. Beleza? A gente já está terminando essa parte, é chatinha mesmo, pode ficar tranquilo. Depois piora. Brincadeira. Está terminando. Artigo 38. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde prevista no COAP. Através dos indicadores de saúde, a gente vai saber o que precisa, né? O que está faltando para estabelecer meta em relação à humanização.
Beleza? Artigo 39. As normas de elaboração e fluxos do COAP serão pactuadas pelo CIT, cabendo à Secretaria Estadual de Saúde coordenar a sua implementação. O que é o COAP? Não é o contrato que é feito entre todos os municípios que fazem parte da região? Municípios ou estado, depende do formato da região, né? Aí tá falando que as normas e os fluxos, ou seja, quais são a normatização, o que precisa de ter dentro desse COAP, quem organiza, quem pactua, quem faz acordo é a CIT. Por que aqui é a CIT? Ó, eles podem trocar na hora da prova pela CIB. Aqui é a CIT porque está falando de normas e a gente já aprendeu que quem normatiza é o Ministério da Saúde. E qual que é a função, então, prof, do Estado perante o COAP? O Estado, ele vai coordenar, ó, cabendo à Secretaria Estadual de Saúde, a sua coordenação e a sua implementação. E o município faz o quê, prof? O município executa, né, o que está lá no COAP, no contrato. Tranquilo? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Analise as seguintes afirmativas sobre o COAP. Refere-se a um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Verdadeiro. Tem como finalidade garantir a integralidade da assistência aos usuários. Verdadeiro. Suas normas e fluxos serão pactuados pela Comissão Intergestora Tripartite, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação. Verdadeiro. Tudo certo. Tudo certo. Letra A. Todas as afirmativas estão corretas. E aí, o artigo 40 fala assim, ó. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de um serviço especializado, que a gente não sabe qual que é, né, assim, fará o controle e a fiscalização do COAP. Então, nós já sabemos que existem várias formas de fiscalizar, né, e de controlar o que está sendo feito. Nós vimos que o Conselho de Saúde, por exemplo, ele tem a parte de fiscalizar e controlar a parte financeira do SUS. Além do Conselho, igual está falando aqui no parágrafo 1º, ó, o relatório de gestão a que se refere o inciso 4º do artigo 4º da Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, contará a seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do COAP. Ou seja, o relatório de gestão, o que é relatório de gestão? É a prestação de contas, né? É o que o gestor fez com o recurso que ele recebeu, o recurso financeiro. Então, está falando que tem um relatório de gestão que presta conta, né? E que tem um Sistema Nacional de Auditoria do SUS que vai fazer essa fiscalização. Beleza? Que vai fazer essa fiscalização, ou seja, vai averiguar se o que foi feito realmente, se o que o gestor gastou está de acordo, por exemplo, com o plano de saúde dele. E aonde que ele vai fazer essa avaliação? Através do relatório de gestão, que é o instrumento de prestação de contas. Beleza? E o artigo 41 fala, aos partícipes, quem são os partícipes, prof? São os municípios e estados que fazem parte da região. Então, aos partícipes, caberá monitorar e avaliar a execução do COAP. Então, todos os municípios e estados que fazem parte da região têm a função de avaliar e monitorar o que está sendo feito, se realmente o que foi definido lá no COAP. Ou seja, cada um tem uma responsabilidade perante a região. Então, um vai ficar monitorando o outro e vai avaliar o que está sendo feito, isso que está falando, tá? Vai avaliar e monitorar, né, em relação à execução do COAP, em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados. Os partícipes incluirão dados sobre o COAP no Sistema de Informações em Saúde, organizado pelo Ministério da Saúde, e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento. Quem são os partícipes? São os estados ou os municípios que fazem parte ali daquela região, né? Aí tá falando que eles têm a responsabilidade de cadastrar, né, os dados necessários aí dentro de um sistema de informação
que é organizado pelo Ministério da Saúde, não falou qual aqui, então não vou me preocupar, né? Para quê? Para encaminhar para o conselho também fiscalizar. Então, vocês perceberam que quem fiscaliza, né, quem monitora, quem controla, quem avalia tudo que está sendo feito, se o que está sendo executado está de acordo com o que foi contratado, né? Tem vários órgãos de fiscalização. Nós temos os partícipes, que são os estados, né, os municípios, o Distrito Federal, né, todo esse processo, um fiscalizando, controlando e monitorando o outro. Temos aí o Sistema Nacional de Auditoria e temos também os conselhos de saúde. Mais uma questão para a gente fixar o que nós aprendemos. O contrato organizativo de ação pública da saúde, disposto no Decreto 7508 de 2011, definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação a alguns aspectos, entre os quais estão as ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde e a forma de controle e fiscalização da sua execução. Esse caput aqui, ele falou tudo que tem que ter dentro do COAP, de acordo com o conceito que nós vimos no início da videoaula. Com base nisso, analise. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no COAP. Verdadeiro, copiou e colou. O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. Também é verdadeiro. Olha só, nós vimos que dentro do contrato tem que ter esses indicadores e essas metas, né assim? E quem que vai definir os indicadores e as metas? O Ministério da Saúde. O Sistema Estadual de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do COAP. O que aqui está falso? Quem prestou atenção? Porque, prof, aqui não é sistema estadual, aqui é sistema nacional. Isso mesmo. Então, 1 e 2 estão corretas. Letra C de Cristo. 1 e 2 estão corretas. E aqui está a nossa referência bibliográfica. Gente, então, esse é o decreto 7508. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar no meu e-mail, anaflaviaprofessora@yahoo.com, tá? E bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.